Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é flexibilização curricular, estratégias pedagógicas para estudantes com transtorno do espectro autista, TEA. Professor, você que recebeu um estudante com TEA e se pergunta, o que fazer? Como vou lidar com isso? Como posso ajudá-lo? Até onde posso exigir do meu aluno? Primeiro, é preciso entender a situação e mobilizar. Quando você, professor, receber um estudante com deficiência em sua sala, procure agir com naturalidade. Não evite a comunicação por medo. Aceite-o como ele é e não o ignore, pois como qualquer outra pessoa, é um ser humano que tem direito fundamental à educação. A ele deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, segundo a Constituição Federal de 1988 e a Declaração de Salamanca de 1994. Vamos entender o que é esse transtorno. O transtorno do espectro autista, TEA, refere-se a uma série de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal, bem como por forças e diferenças únicas. A aprendizagem do estudante com autismo, ela é diferenciada. Mas como? Por exemplo, na escola é comum nas primeiras semanas de aula o estudante não querer permanecer por muito tempo dentro da sala de aula e demonstrar comportamento, às vezes agressivo, ou se refugiar no isolamento. Nesses casos, você, professor, deve considerar as necessidades do seu aluno de adaptação às demais pessoas e ao novo ambiente escolar. Mobilizar a turma sobre o que está acontecendo. No caso do estudante com autismo, explicar sobre as estereotipias e outras características que ele apresentar. Todos os profissionais da escola deverão saber como lidar com as situações diversas de agitação do estudante. Segundo passo, observar o comportamento do seu aluno. Nós vamos aqui apresentar algumas características que o seu aluno pode apresentar ou não. Estereotipias. O que são estereotipias? É um dos eixos de comportamento mais preocupantes e significativos. Por quê? Porque é um comportamento caracterizado por ações repetitivas, por manipular objetos sem significado funcional, sendo uma forma de regulação sensorial do organismo. Isso atrapalha no desenvolvimento social e criativo do aluno, prejudica no desenvolvimento de sua aprendizagem, no sono, na alimentação, ao iniciar e dar continuidade às atividades e a seguir as rotinas. O que eu tenho para oferecer são estratégias. Como que nós vamos fazer? Reduzir fatores que intensificam e desencadeiam as estereotipias, como barulho, claridade, entre outros. Incluir os conteúdos através e partindo sempre do que o aluno gosta. Propor brincadeiras utilizando as mãos, atividades físicas, jogos. Muitas vezes esse aluno também faz uso de medicamentos.
A ecoterapia também é indicada, cães preparados, cães adestrados, hipossensibilidade tátil. O que o aluno vai apresentar quando ele tem hipossensibilidade? Dificuldade em notar algumas sensações de toque. Não percebe quando as mãos, o rosto ou os pés ficam molhados ou sujos. Pode não notar extremos na temperatura, resultando em vestir inadequadamente para o tempo, ficar tocando pessoas e objetos constantemente, tende a invadir o espaço dos outros, não percebe quando deixa cair algum objeto, consciência pobre do corpo, tem dificuldade em perceber diferentes sabores e texturas alimentares. Hipersensibilidade tátil. Neste caso, o aluno pode apresentar alguns fatores. Não gosta de etiquetas em camisas e outras roupas. Instantaneamente entra na resposta de luta ou fuga, com toques não ameaçadores. Não gosta de estar envolvido em atividades como jardinagem ou cozinha. Evita grandes multidões. Inesperados abraços, beijos ou toques são geralmente indesejados. Pode apresentar restrição alimentar. Tem problemas com a temperatura dos alimentos, muito quente, muito frio. Possui maior facilidade em ficar ansioso. Alterações de rotina social. A mudança de rotina pode causar ansiedade e agitação, levando a mudança e alterações no comportamento e principalmente na interação social. Ecolalia é um distúrbio de desenvolvimento da fala e da linguagem. Repete o que acabou de falar, ou muitas vezes o que o interlocutor acabou de falar. Isso gera uma dificuldade na comunicação e no diálogo. Qual que é a estratégia indicada? Oferecer atividades lúdicas nesse momento. Não reforce a repetição, utilize novos vocabulários. Rituais. Ritual é uma rotina. É aquilo que atualmente se pratica, podendo ser um movimento, por exemplo, andar em círculo. Rotinas de um aluno com autismo. O aluno deve ser recebido na portaria e encaminhado para a sala de aula. Deve, a todo momento, ser chamado pelo nome. O horário das aulas devem ser bem definidos, dias da semana e os componentes curriculares por dia. Ocorrer no contexto familiar, educacional e social. Rotinas e atividades. Identificar as competências e habilidades do estudante e o estimule a participar de todos os projetos juntamente com a turma, desenvolvendo tarefas compatíveis com suas aptidões e capacidades. Professor, oriente a tarefa uma de cada vez, explicando as etapas a serem seguidas e flexibilizando o tempo para a realização das atividades. Procure falar em tom suave e baixo. Utilize de recursos diversificados, buscando sempre relacionar os conteúdos propostos com situações cotidianas concretas. Proponha atividades de níveis fáceis para que preencha e perceba que consegue executá-las, mas sempre tendo bons desafios para resolver. A organização do dia, ele vai contribuir para a memória, a autorregulação, as funções cognitivas, a compreensão das regras sociais,
a inclusão social e escolar e também traz segurança. Alguns sinais de desordem sensoriais são apresentados. Isso é regra? Não. Alguns alunos podem apresentar, outros não. Pode não gostar de escovar os dentes ou cortar o cabelo. Pode apresentar pouca ou nenhuma reação a estímulos, até mesmo a dor ou quente, frio, ou extrema reação a dor ou quente, frio. Risco maior de tropeçar e bater em objetos. Dificuldade com a coordenação motora. Pode apresentar também algumas atitudes de choro ou se incomodar com etiquetas ou algumas texturas de roupas. Pode ser resistente ao toque. Pode também tapar os ouvidos quando ouvir um som alto de secador, de furadeira ou um barulho que o incomodar. Pode até mesmo gritar ou chorar. Pode ser sensível à luz, à claridade. Pode ser sensível a algumas texturas de alimentos. Pode engasgar ao experimentar algo novo. Professor, lembre-se que os estudantes devem respeitar a rotina e as regras comuns a todos, pois isto é relevante para a sua inclusão social. Elabore relatórios diários a respeito do que foi trabalhado e do avanço do estudante, o que dará a noção mais exata das etapas vencidas no processo de aquisição da escrita e do que ainda precisa ser trabalhado. Faça o portfólio com as produções dos estudantes, acompanhe o progresso de suas aprendizagens, bem como no favorecimento do planejamento de novas intervenções. O professor, você, deve observar o potencial do estudante, suas condições de aprendizagem, suas evoluções e seu desempenho. Recursos auditivos. Como eu vou utilizar? Aprender a cantar. Eles também podem responder melhor se as palavras e frases forem cantadas. Nós já recebemos alunos que falam de maneira cantada e isso para eles é normal. Então, isso são características únicas, né? Então, cuidado também com a sensibilidade ao som. Recursos visuais. Os alunos com autismo, eles são pensadores visuais. Utilizar imagens e outros recursos visuais durante o ensino é muito útil. Recursos visuais são essencialmente eficazes ao ensinar conceitos de número, termos direcionais e reconhecimento de palavras. Observação. Utilizar imagens diretas, claras das rotinas. As modificações de ambientes devem ser antecipadas, prevenindo comportamento antissociais. Estimular atividades de compartilhamento. Estratégias sensoriais com recursos visuais. Usar o contraste preto e amarelo ou azul e branco para destacar ordem e regras a serem seguidas durante a atividade. Utilizar figuras ou listras na lousa para sinalizar as etapas de realização da tarefa. Diminuir a intensidade da luz, caso necessário. Fazer uso de materiais brilhantes, lantejoulas, cola colorida, purpurina. Recursos gestuais.
Utilizar de recursos que indiquem o que o estudante deve fazer. Mostrar de maneira prática ou usar outros recursos. Por exemplo, sempre pedir a um colega para fazer a atividade, mostrando, indicando qual a tarefa a ser executada. Recursos táteis, aprendendo com o sentido do tato. Sentido mais confiável e mais fácil para eles. No entanto, precisamos verificar quanto à sensibilidade tátil, pois tem alunos que são sensíveis. Eles têm nojo de pegar em terra, em texturas. Então, precisamos estar atentos a essas sensibilidades. Como ensinar? Você, professor, deve ofertar a possibilidade de comunicação alternativa mediada em situação escolar. Como, por exemplo, pode usar o PECS, que é o Sistema de Comunicação pela Troca de Figura, que é muito usado com estudantes que apresentam dificuldades ou a ausência da comunicação verbal. ABA é a análise comportamental aplicada. É uma área de investigação e aplicação dinâmica que evoluiu à medida em que novos princípios comportamentais foram descobertos. Então, são utilizados como estratégia para os estudantes que apresentam déficits, excessos comportamentais, ausência da comunicação verbal, e também são utilizados e são eficazes até para os casos mais desafiadores. O TEACH, que é o tratamento e educação de crianças com autismo e com desvantagens na comunicação, utilizado também com esses alunos em diversas situações frente a diferentes estímulos. Cada caso é único e deve ser estudado com muita atenção. A experimentação deve ser muito utilizada, por isso a importância do diagnóstico. Usar os métodos que forem adequados e os que mais se apresentarem aceitável para o desenvolvimento do estudante. Usar jogos, brincadeiras, leitura em voz alta e sempre mostrando as figuras. Desenhos, pinturas, o aluno deve sempre participar de todas as atividades culturais da escola. Usar também tecnologia assistiva como recurso e a multimídia. Organização das atividades em sala de aula. Sinalizar o início, a transição ou finalização de uma atividade por meio de sons ou movimentos. Reduzir os ruídos externos e internos durante a realização das atividades acadêmicas. Alocar os estudantes com maior dificuldade de concentração longe de janelas, portas e de grande concentração ou circulação de pessoas. Programar atividades que intercalam percepção visual, movimento e coordenação motora. Organização das atividades em sala de aula. Promover a antecipação das atividades com a apresentação da rotina do dia, podendo finalizá-la com a memorização do que foi feito por meio do registro coletivo. Antecipar atividades extras ou imprevistas pela sua inclusão na rotina diária. Usar sons ou alterações de tom de voz para diminuir o alerta da turma ou para aumentar a atenção da turma. Professor, ser o mais positivo possível, ensinar os estudantes a escutar, ter claro o objetivo de cada instrução, fornecer informação adequada, empregar a fala mais simples, clara e concisa possível, identificar sentimentos, estimular interesses e talentos especiais, aproveitar a afeição aos objetos, emitir sinais quando forem necessários.
O que devo evitar? Frases negativas, perguntas com opções, certo, errado, sim ou não, possíveis críticas, ameaças, repreensões. A avaliação dos alunos com autismo, ela precisa ser e percorrer algumas dimensões, que são diagnósticas, processuais e cumulativa, entendendo-se que todas essas dimensões são necessárias para dar sustentação à avaliação formativa. Por isso, a importância do portfólio individualizado, com seus respectivos registros de sua produção e o relatório de desempenho do estudante. Observação diagnóstica, observação de processo, observação de produto, análise de trabalhos e produções dos estudantes, portfólio, registros de episódios, registro de observação, lista de verificação e diário do professor. Bom, por hoje é só. Vocês terão as atividades disponíveis na plataforma. Muito obrigada a todos. Até a próxima aula.